sejam bem-vindos à plataforma do Centro Espírita Augusto Silva. Hoje nós vamos falar sobre administradores dos bens de Deus. Essa nossa conversa eu me baseei no capítulo 165 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e de psicografia do Chico. Bem, Emmanuel, então, ele começa esse texto falando o seguinte: orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar, às vezes, com excelentes razões, que os ajuntou à custa de enorme esforço. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Bem, então, o que Emmanuel está nos convidando a pensar sobre os bens materiais? Né? Emmanuel não está negando o nosso mérito, o mérito do trabalho humano para conseguir esses bens. Ele mesmo reconhece no texto, falando que muitas vezes existem excelentes razões para que alguém se orgulhe, né, dos bens que adquiriu pelo esforço. Por quê? Porque para a gente conseguir um bem material, né, precisa de estudo, dedicação, renúncia, disciplina. Nada disso Emmanuel está menosprezando, né? Mas Emmanuel nos convida a dar um passo além, né? Ele nos convida a questionar. Quem nos concedeu as oportunidades para a gente poder ter os bens materiais que a gente tem hoje? Quem permitiu que a gente nascesse numa determinada família, né, em um determinado país ou em determinadas condições que nos fizeram ser capazes de conseguir esses bens materiais? Porque existem outras pessoas que são tão trabalhadoras quanto nós, né, igualmente honestas, mas que enfrentam, materialmente falando, circunstâncias muito mais difíceis que as nossas. Então, reconhecer isso tudo é o primeiro passo para a gente ser grato. E ser grato é o primeiro passo para a gente servir. Bem, então, Emmanuel, ele nos leva a trabalhar com essa ideia de, em vez da gente ter a propriedade daqueles bens materiais, na verdade, nós administramos esses bens. Então, ele traz essa ideia da gente ser administrador, porque, na realidade, nada é nosso, nada de material é nosso em caráter definitivo. A nossa casa é um empréstimo, nós vamos ter que devolver todo o nosso dinheiro, todos os nossos recursos espirituais, recursos materiais, até mesmo o nosso corpo. Gente, o nosso corpo não é nosso, nós não vamos levar ele depois que a gente morrer, vai ficar aqui. Então, nós somos administradores e administradores temporários dos bens de Deus. Por isso, tudo que a gente recebe é uma bênção, é um presente de Deus para nós. Que, por causa disso, nós temos que cuidar, nós temos que usar com sabedoria e nós temos que usar esses bens a serviço do bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Kardec escreve: a verdadeira propriedade é a que se pode levar deste mundo. Então, gente, se a gente parar para pensar, o que realmente é nosso? É nossa propriedade. O que é nosso? É nosso que a gente vai levar. Nós vamos levar o conhecimento que nós adquirimos. A gente vai levar as amizades que a gente fez, né? Os amores que a gente fez, né? Essa ligação que a gente fez com as pessoas, né? Ou de amizade, ou de amor, isso a gente vai levar, isso é nosso. Agora, tudo que é material vai ficar aqui. E aí, gente, eu fico me perguntando, quantas vezes, apesar da gente saber isso tudo, a gente estudar isso na doutrina espírita, quantas vezes a gente nos preocupa em aumentar os nossos bens materiais, que a gente vai deixar aqui, e a gente esquece de enriquecer aquilo que a gente vai levar conosco. Mas não quer dizer que os bens materiais é algo ruim, né? Não é o dinheiro, não são os bens materiais que nos condenam. O problema não é possuir os bens materiais.
O problema é ser possuído pelos bens materiais. Tem uma diferença. Então, esse apego não depende da quantidade de bens que a gente tem. Porque tem gente que tem pouco e ainda tem apego, né? Mas depende do quê? Do lugar que eles ocupam no nosso coração. Então, isso que a gente tem que começar. Vamos começar a pensar que lugar esses bens materiais ocupam no nosso coração. E como que a gente pode perceber isso em nós? Então, eu fiz algumas perguntas aqui, e aí cada um responde para si. Porque dependendo das respostas, a gente vai ter uma ideia se a gente está apegado aos bens materiais ou não. Então, vamos lá. Primeira, se eu perder um objeto que eu gosto muito, pensa aí no objeto que você gosta. Se você perder, você perde também a sua paz? Você fica louco por causa disso? Segunda, se alguém risca o seu carro, você fica dias alimentando revolta? Aquele negócio você fica remoendo. Se a sua casa precisa de reparos, isso ocupa a sua mente o tempo todo, mais do que uma necessidade de alguém próximo? Continuando. Se você recebe uma promoção, você se sente superior aos outros? Se as suas aplicações financeiras caem, ou se você tem um revés financeiro qualquer, a sua confiança em Deus diminui? Então, dependendo do que você respondeu, a gente vai começar a perceber que talvez, em vez da gente ser donos dos nossos bens, os nossos bens, que são nossos donos, eles que estão nos dominando. Então, isso é algo para a gente refletir. Aí eu trouxe alguns exemplos. O celular, por exemplo, né? Hoje, a gente às vezes passa horas olhando para uma tela, mas não tem 5 minutos para brincar com o filho que pede, ou para conversar com um cônjuge, ou para trocar uma ideia, uma conversa com um amigo. O nosso aparelho, esse aparelho celular, ele foi feito para servir a gente, né? Mas muitas vezes somos nós que servimos o aparelho. Nós ficamos o quê? Escravos dele. A gente não pode estar aonde a gente tem que estar com o celular. Então, essa tecnologia, ela foi criada para nos aproximar, não para nos afastar, né? E aí a gente tem que pensar o que merece mais a sua atenção, uma tela ou as pessoas que a gente ama? Segundo exemplo, o dinheiro. O dinheiro deveria oferecer o quê? Tranquilidade para viver melhor, né? Mas tem gente que fica tão angustiado por causa do dinheiro. Por quê? Porque quanto mais eles têm, mais eles querem ter. Então, mais a pessoa trabalha, mais ele tem que fazer alguma coisa para ter mais, para aumentar o patrimônio. Né? Então, dorme pensando no patrimônio, acorda pensando no patrimônio, vivem para proteger aquilo que, na verdade, a gente deveria só o quê? Administrar. Porque a gente sabe que, na verdade, não é nosso, nós vamos ter que devolver. O dinheiro é um recurso que Deus nos permite ter para o quê? Para a gente usar para o bem. Não é para ele, né? Não, a gente não pode permitir que ele seja o nosso Senhor. A casa. A gente constrói uma casa para morar, né? Mas às vezes a gente passa a vida inteira em função da casa. Não recebe amigo porque vai sujar. Não acolhe alguém porque vai estragar. Então, a casa deixa de ser um instrumento de convivência para tornar o quê? Um objeto de adoração. Você põe as coisas só para olhar, mas ninguém vive naquela casa, ninguém pode pisar no tapete, ninguém pode fazer. Então, casa, né, é parede e telhado. E lar, né, é feito de amor e acolhimento. Então, não transforme a sua casa em um altar, e sim num lar. Continuando, o trabalho. Trabalho, gente, é uma bênção, os espíritos já nos ensinam isso. Mas quando a nossa profissão começa a definir o nosso valor, e aí a gente começa a sacrificar o tempo que a gente tem com a nossa família, sacrificar até a nossa saúde, você não dorme direito, não come direito, até a nossa consciência, a gente passa por cima das coisas que são importantes para nós por causa de um cargo. Se a gente chegou nesse patamar, então
nós deixamos de possuir uma profissão e a profissão passou o quê? A nos possuir. Então, deveremos sim trabalhar com dedicação, mas não entregar a ela o que pertence à vida, né? A nossa carreira não pode custar o que a vida não pode repor. Né? Tem um texto muito bonito, chama Declaração de Bens. E aí é um pai de família falando que, né, ele trabalhava sempre para aumentar a sua declaração de bens, né, para ter sempre mais bens para declarar. E que por causa disso ele acabou assim se afastando da família. E aí a sua filha se envolveu com uma pessoa não muito boa para ela e fugiu de casa. E o seu filho se envolveu com drogas e acabou desencarnando. E aí aquele pai, ele começa a fazer um balanço, né? Hoje, na vida dele, ele tinha muitos bens, mas ele abriria a mão de todos esses bens para ele poder ter de volta a família dele. Então, eu acho que é um pouco isso, né? A nossa carreira não pode custar as coisas que a vida não pode repor. Família, amigo, saúde, a nossa consciência, isso não pode, não, o sucesso não pode ter esse preço. Até mesmo, gente, o trabalho no centro espírita. Tem gente que ama tanto uma tarefa no centro espírita, né, e faz essa tarefa durante anos e anos e anos, e começa a achar o quê? Que aquela tarefa pertence a ele. Ah, ele é dono da tarefa. Então, quando alguém sugere uma mudança, quando chega um trabalhador novo, quando é preciso dividir as responsabilidades, né, ou seja, não vai ser mais do jeito dele, aquela pessoa fica incomodada. E a tarefa, que devia ser um serviço, torna-se uma propriedade psicológica da pessoa. E aí, não é que a gente possui uma tarefa no centro espírita, nós somos possuídos pela tarefa. Então, ame a sua tarefa, mas não a possua. Seja instrumento, né? E não dono. Trabalhar é servir, e possuir é se prender. Então, gente, quando Deus nos concede um bem, né? Ele nos confia um bem. Ele espera que esse bem passe pelas nossas mãos, mas que alcance outras vidas. Ou seja, a gente não pode parar com esse bem, né, só para a gente. Porque quando o bem para só em nós, ele se transforma em apego, né? E quando esse bem passa através de nós, a gente pode usufruir do bem, mas quando a gente faz com que a gente compartilha esse bem com outras pessoas, né? Isso transforma-se em caridade. O bem, esse bem nos liberta. O bem que a gente fica só para a gente, esse bem nos prende. Então, nós não somos donos, nós somos administradores. Tudo que a gente tem é empréstimo divino para o bem. Então, gente, ainda nos bens materiais, existem muitas pessoas com muito dinheiro e grande desprendimento. E há pessoas com pouco recurso e enorme apego. Então, o apego, às vezes a gente fica achando que o apego é uma questão de quantidade, que as pessoas que têm muito dinheiro têm muito apego. Não necessariamente, né? Eu trouxe aqui até uns exemplos, né? Coloquei aqui a riqueza que se transforma em bênção. Então, alguns exemplos de pessoas que entenderam que ter recurso é uma bênção, mas usar para o bem é o que dá sentido à vida. Então, eu trouxe o Keanu Reeves, né, que é aquele ator que fez a série Matrix, né? Ele ganhou milhões fazendo essa série. E mesmo assim, o que ele fez? Ele abriu mão de grande parte do dinheiro que ele ganhou com esse filme, né, para beneficiar as equipes técnicas e de efeitos especiais que não ganharam tão bem quanto ele. Além disso, ele criou uma fundação privada para apoiar pesquisas sobre o câncer e hospitais infantis, e ele costuma fazer doações de forma discreta, sem divulgar seu nome.
né? É uma pessoa que, apesar de ter muito recurso, vive de uma maneira muito simples. E ele costuma falar que a vida é boa quando você ajuda os outros a ter uma vida melhor. E o Bill Gates, né, através da fundação que ele fundou, né, chamada Bill e Melinda Gates, essa fundação já destinou mais de 100 bilhões de dólares a programas de saúde, de vacinação, de combate à malária, de educação. É considerada uma das maiores instituições filantrópicas do mundo. E ele costuma falar que a riqueza deve retornar à sociedade. Então, você vê duas pessoas com muito recurso financeiro, né? Com muitos talentos, com muitos recursos, mas que entenderam que a grandeza está em servir, em usar esses recursos para fazer o bem, né? Entendendo que nada é nosso, nós somos apenas administradores temporários. Então, gente, com relação aos bens materiais, a questão não é quanto eu tenho, não é importante isso. A questão é como eu administro aquilo que Deus me confiou. Porque um dia Deus vai pedir conta daquilo que a gente recebeu, né? E aí, né, o que a gente fez com aqueles recursos? Nós ficamos só para nós ou nós compartilhamos? Aí, gente, a Emmanuel continua no texto. Ele fala: envaidece-se da cultura intelectual e, frequentemente, assevera em algumas circunstâncias, com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Então, agora, Emmanuel vai falar para a gente da cultura e da inteligência, né? Ele vai falar numa forma de orgulho muito sutil, porque a gente liga, consegue fazer essa, a gente consegue perceber o orgulho quando a pessoa tem, ela tem muito dinheiro, né, muito recurso material, e ela se acha melhor do que o outro porque ela tem isso. Mas existe também o orgulho intelectual. Às vezes, sem a gente perceber, a gente passa a acreditar que a gente é melhor só porque a gente sabe mais. Até com relação à informação, né, o conhecimento espírita. Mas a inteligência, gente, como tudo que a gente, né, está vendo nesse texto, também é uma concessão divina. Por quê? Se a gente tem inteligência, se a gente conseguiu desenvolver inteligência, foi porque Deus nos concedeu as oportunidades para a gente fazer isso. Porque quantos espíritos reencarnam aqui na Terra que são inteligentes, mas têm limitações? O corpo tem limitações, né? Às vezes as limitações são as dificuldades que a pessoa tem. Então, por exemplo, às vezes eles moram em locais longe, é difícil de estudar, não tem as mesmas oportunidades. Então, nós, se a gente conseguiu desenvolver inteligência, é porque a gente teve a concessão divina, nós tivemos as oportunidades que Deus nos deu para poder desenvolver, né? E se a gente aprendeu mais, não foi para a gente se sentir melhor do que ninguém. Se a gente aprendeu mais, foi para a gente servir melhor. Conhecimento não é um privilégio, conhecimento é uma responsabilidade. Né? No capítulo 17, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra, né, os caracteres do homem de bem. Né? E tem a seguinte frase: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, não é o mais culto, não é o mais inteligente, não é o que mais conhece. O homem de bem é aquele que transforma o conhecimento em amor. Usa aquele conhecimento para fazer o bem. Então, a inteligência sem humildade produz o quê? Vaidade. Mas a inteligência, quando é iluminada pela caridade, ela se transforma em bênção. Quando a gente usa a nossa inteligência para fazer o bem para os outros, isso é uma bênção para nós e para os outros. Por isso, Emmanuel nos diz que devemos abrilhantar
os valores da inteligência na construção da felicidade comum. Ou seja, o conhecimento que não beneficia ninguém ainda não atingiu sua finalidade superior. Então, se o nosso conhecimento só beneficia a gente ainda não entendeu. Nós não estamos usando bem essa concessão de Deus. E eu lembrei, gente, um exemplo disso são os doutores da lei no tempo de Jesus. Eles eram o quê? Homens cultos, tinham conhecimento, conhecedores das escrituras, mas muitos se deixavam dominar pelo quê? Orgulho intelectual. E Jesus vivia falando deles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eles possuíam conhecimento, mas faltava o que para eles? Humildade. Então, a inteligência é uma bênção. Mas quando a inteligência se separa da humildade e do amor, ela vai se transformar em quê? Em instrumento de vaidade, que era o que eles tinham, né? Então, o conhecimento sem amor edifica só o ego. O conhecimento com amor edifica o reino de Deus em nós. E aí, Emmanuel continua no texto. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Então, gente, Emmanuel está falando o que para a gente? O poder e a autoridade, né, é também uma concessão divina. E aí, gente, tem vários tipos de autoridade. Ser pai é uma autoridade, ser mãe é uma autoridade, ser professor é uma autoridade, ser dirigente espírita é uma autoridade, ser médico, juiz, empresário, governante, coordenador de uma tarefa espírita. Tudo isso é uma forma de autoridade. E a autoridade no Evangelho nunca é privilégio. A autoridade no Evangelho é serviço. E Jesus, gente, foi o maior exemplo disso. Ele, o governador do nosso planeta, ele jamais se colocou acima dos homens. Muito pelo contrário. Ele fez o quê? Servidor de todos. Eu pus até uma imagem aqui dele lavando os pés dos discípulos, né? Então, quanto maior a nossa autoridade, né, maior a nossa responsabilidade, maior o compromisso que a gente tem perante a nossa consciência, tá? A autoridade no evangelho é amor que se faz serviço. É poder que se coloca a serviço da vida. Talvez por isso Emmanuel diga que Deus espera que exerçamos a autoridade dignamente, porque o poder é uma prova, e é uma prova bem difícil. Tem gente que passa, por exemplo, pela prova da pobreza, que é uma prova difícil, mas não suporta a prova do poder. E tem gente que, às vezes, né, é uma pessoa humilde, quando está ali anônima, mas tem o poder, tem a autoridade, quando pega aquilo, a pessoa que se transforma completamente. Não é todo mundo que consegue lidar com isso. Por isso, a gente deve sempre nos lembrar, né, que os cargos passam, as funções terminam, mas o nosso espírito vai permanecer. E diante de Deus, a gente não vai ser identificado pelo título, não vai ser o coordenador, o chefe, né? Isso daqui vai ficar tudo na terra, mas a gente vai ser identificado pelo bem que a gente realizou. Isso vai nos diferenciar, né, na verdadeira vida. E Emmanuel continua no texto. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Então, agora, Emmanuel nos fala da saúde. Então,
É verdade que todos nós devemos cuidar da nossa saúde, né? A disciplina com relação à nossa saúde é importante, a alimentação é importante, o exercício físico, dormir bem, né? Ter um tempo para a gente descansar, tudo isso é importante. Mas a gente sabe, mesmo a gente fazendo tudo correto, a gente continua dependendo das bênçãos divinas, não é, gente? Porque basta uma pequena alteraçãozinha no nosso organismo para a gente ver quão frágil a gente é. A pandemia nos explicou isso, nos mostrou isso. Um vírus, gente, olha o que ele fez. Então, teve gente que, sim, quem tinha saúde boa, conseguiu lidar melhor com esse vírus, mas nunca significou que quem tinha saúde perfeita estava o quê? Livre dele. Teve muita gente que comia bem, que dormia bem, que se exercitava e que mesmo assim pegou o vírus e veio a falecer. Então, a saúde não deve ser um motivo para a gente se orgulhar, se achar melhor do que os outros. A saúde deve ser motivo de gratidão. É uma concessão de Deus também. O nosso corpo não é um instrumento para a satisfação exclusiva dos nossos desejos. Ele é uma ferramenta de trabalho e é um sagrado empréstimo de Deus. Deus nos empresta esse corpo para a gente usar ele, para a gente fazer o bem. Então, a pergunta não é, estou saudável? A pergunta é, o que estou fazendo com a saúde que Deus me concedeu? Será que eu estou usando as minhas forças para servir? Para levar esperança para as outras pessoas? Para consolar, para ajudar, para ser útil? Ou eu estou usando a saúde só para eu me sentir bem e postar foto na rede social? Porque um dia a gente vai devolver esse corpo ao Pai. E talvez Deus não nos pergunte se a gente foi forte, bonito, admirado. Ele vai perguntar só assim: meu filho, o que fizeste das possibilidades que eu te confiei? Nós vamos ter que dar conta. A gente tinha saúde para fazer o bem para muita gente. O que, que a gente fez? E aí, Emmanuel termina o texto falando: rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, de instruir, de determinar e de agir. Mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo que retens e que tens, a fim de que te consagres ao serviço de semelhantes, na edificação do mundo melhor. Não como quem assim procede através do constrangimento, mas de livre vontade. Então, Emmanuel não nos pede que a gente renuncie. Ele não fala que a gente tem que renunciar a essas bênçãos que a gente recebeu de Deus. Então, ele não fala que a gente tem que rejeitar a inteligência, nem abandonar os recursos materiais, nem recusar responsabilidades, nem nos pede para desprezar a saúde. Nada disso. Muito ao contrário. Ele nos convida para a gente o quê? Se alegrar com todas essas possibilidades. Porque ter recursos é uma benção, ter saúde é uma benção, ter cultura é uma benção, ter influência sobre as outras pessoas é uma benção. Mas todas essas bênçãos têm um único objetivo maior, que é servir. A gente tem todas essas bênçãos de Deus para a gente servir ao bem. Porque os recursos que não são colocados a serviço do bem, eles perdem a finalidade. A inteligência que não serve, empobrece. A riqueza que não ampara, escraviza. A autoridade que não protege, corrompe. A saúde que não trabalha pelo bem, converte-se em mero instrumento de satisfação pessoal. Enquanto isso, aqueles que já entenderam e que fazem do que receberam, dessas bênçãos que Deus nos deu, oportunidade de amar, de consolar, de ensinar, de trabalhar e de servir, essas pessoas descobrem uma lei maravilhosa da vida. Quanto mais a gente distribui, mais a gente cresce. Quanto mais a gente ama, mais capacidade de amar a gente adquire. E quanto mais a gente serve,
mais recursos espirituais a gente recebe. E um dia, quando regressarmos à parte espiritual, talvez o Senhor não nos pergunte quantos bens acumulaste, quantos diplomas conquistaste, quantas pessoas te obedeciam e quanto poder possuía. Eu acho que ele, com a ternura de um pai infinitamente bom, vai nos perguntar: meu filho, que fizeste dos recursos que te confiei? E aí, gente, eu gostaria de poder responder: Senhor, ainda imperfeitamente, procurei transformar aquilo que me deste em auxílio, em consolo, em trabalho, em esperança, em amor. E se eu puder fazer isso, se nós pudermos falar isso, é que a gente vai ter compreendido que a maior riqueza da vida nunca esteve naquilo que a gente possui, mas naquilo que fizemos por amor, com tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso, gente, eu lembrei do Chico, né? Quando alguém falava para o Chico, né? Falava de alguma coisa que ele era bom nisso, bom naquilo, o Chico repetia: eu sou apenas um cisco, tudo pertence a Jesus. Porque o Chico, ele compreendeu essa verdade que Emmanuel veio nos ensinar nesse capítulo. Nós nada possuímos, nem o dinheiro, nem a saúde, nem os cargos, nem as oportunidades. Tudo pertence a Deus. Somos apenas administradores temporários dos seus bens.